Olá, meus irmãos, Cadugar e você, mais uma partilha aqui no canal do Mensageiros da Janela. E hoje eu gostaria de compartilhar com você esse período do Tríduo Pascal que estamos vivendo, partindo da vigília. Ontem Jesus ele nos chama para ficar um pouco com ele, como ele fez com Pedro, Tiago e João, quando chegaram a uma propriedade, um lugar chamado Getsemane, aonde ele começou a sentir pavor e angústia. E levando esses irmãos, ele também nos convidou nessa vigília que ocorreu na data de ontem. E tinha uma frase, na verdade tem uma frase, uma passagem bíblica, melhor dizendo, na nossa paróquia, que me chamou muito a atenção ontem quando realizávamos a partilha na madrugada. Essa palavra, essa passagem diz o seguinte: o zelo por tua casa me há de devorar. Quando nós olhamos para essa passagem, é aquela passagem onde Jesus trata exatamente daquela questão do templo. Mas ao ler essa passagem ontem na vigília, quando ele nos convidou, a mim, a você, a muitos irmãos que fizeram essa vigília durante a madrugada, quando nós muitas vezes passamos debaixo dessa frase e associamos ela à questão do templo, da questão material, e é claro que nós temos que fazer isso com a nossa paróquia, com a nossa comunidade. Mas nessa vigília, ele fala do zelo do nosso coração, do templo que somos cada um de nós. Por isso que ontem ele nos convidou a silenciar, a rezar, a adorar, a vivenciar a agonia que ele estava vivendo por cada um de nós, por mim e por você. Para quê? Para que a gente, na data de hoje, nessa Sexta-feira Santa, pudéssemos estar fortificados para poder vivenciar essa caminhada, essa via sacra com Jesus, no qual Judas o traiu, no qual ele foi levado a Caifás, a Pilatos, no momento que ele foi esbofeteado, foi humilhado, carregou a sua cruz por nós, por cada um de nós. Então, essa nossa caminhada desse tríduo pascal, é muito importante porque inicia-se na madrugada, na minha vivência que partilho com vocês, nesse convite de oração, de vigiar, de se entregar, de adorar, de estar com Jesus. Na sexta-feira, essa caminhada dolorosa, essa vivência com Ele, estar próximo dele e entender que ele fez isso por nós. No dia de hoje, ele nos dá uma oportunidade que naquela época, naquele momento não foi possível, que é o beija-cruz. Lá no Calvário, ele crucificado, a mãe, Maria Madalena, João, muitas pessoas estavam lá, mas não podiam beijar a cruz, porque os soldados estavam lá e todos aqueles que se atrevessem a chegar perto eram chicoteados, eram humilhados. Então eles tinham que ficar olhando de baixo para cima, rezando por Jesus e Jesus intercedendo por cada um de nós lá. E hoje nós temos essa oportunidade nessa caminhada do Calvário, do beijo da cruz, do acolhimento de nosso Senhor e desse olhar. Por quê? Dessa cruz, desse momento da crucificação, surge exatamente a nossa igreja, a Igreja Universal, a Igreja Católica Apostólica Romana. E quando isso acontece? Quando o soldado transpassa ao lado de Jesus, abrindo uma brecha na parede do templo santo.
E eu encontrando um enorme tesouro, ou seja, quando ele fura Jesus, ali jorra um tesouro para cada um de nós, onde nós podemos nos alegrar por ter achado a riqueza extraordinária que é o quê? A salvação. Porque daquele furo do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, ali gerou o sacramento, os sacramentos que nasce a igreja, pelo banho que regenera e pela renovação do Espírito Santo, isto é, pelo batismo e pela Eucaristia que brotam do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que mistério que o Senhor nos leva nesse período. Pois Cristo formou a igreja do seu lado transpassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. É tão importante a gente olhar, porque muitas vezes a gente não olha para o Antigo Testamento associando a Jesus. E a Bíblia, a palavra, ela é o próprio Cristo. Ela se remete toda a Cristo. Por esta razão, a Sagrada Escritura, falando primeiro, na verdade, do primeiro homem, ela usa a expressão ossos de meus ossos e carne da minha carne. Isso está lá em Gênesis 2:23, em que São Paulo se refere aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem, também Cristo, de seu lado, nos deu a água e o sangue para que surgisse a nossa igreja, a Igreja Católica, a igreja que nos leva a essa caminhada, a igreja que com Deus abriu o lado de Adão enquanto dormia, e também de Cristo que nos deu a água e o sangue durante o sono da morte. Olha que bonito isso. E participando deste dia, aonde Jesus é colocado no sepulcro e é fechado, a cruz está vazia, mas o sepulcro está com o nosso Senhor. Nos convida amanhã para voltarmos a essa igreja que surgiu do lado aonde saiu água e sangue, para que possamos ir de encontro a esse sepulcro e identificarmos que o nosso Senhor já não estará mais lá. Ele vai viver, Ele estará no meio de nós e Ele nos convidará a uma vida nova, porque por meio desse sacrifício Ele nos salva, Ele nos dá a graça. Então que possamos viver amanhã, este sábado, intensamente, como a madrugada e o dia de hoje, em rumo ao nosso domingo de Páscoa, a data tão esperada após a nossa quaresma, o nosso jejum, a nossa esmola, a nossa doação, o nosso retiro. Então deixo você com essa reflexão. Que essa noite, ela seja uma noite abençoada, que você possa se entregar a Jesus, pedir a intercessão da Virgem Maria pela sua família, para que na ressurreição de Jesus, eu, você, sua família, todos aqueles que nos cercam, possamos estar lavados pela água do batismo e vivenciar a instituição da Eucaristia, que é o próprio Cristo, para a nossa salvação e em rumo a Jerusalém Celeste. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que tenhamos uma abençoada Páscoa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.